E a semana mal começou e eu posso garantir para vocês que o dia hoje na política está pegando fogo. Gente, infelizmente temos uma triste notícia, uma tragédia envolvendo líder da direita. E mais, acabou de acontecer uma morte, já foi confirmado e envolve também nome público. Como vocês podem ver, o dia hoje na política realmente está pegando fogo. E ainda temos informações importantes diretamente dos Estados Unidos. Parece que a situação do ministro Alexandre de Moraes está bem complicada, viu? Vocês acreditam que é aliado de Donald Trump? E olha que eu não estou falando de qualquer aliado, não. Estou falando de um aliado de primeira linha. Conselheiro, braço direito de Trump, mandou um recado realmente assustador para Moraes? Mas a cereja do bolo vai vir mesmo na hora que vocês verem o que vai acontecer no julgamento de Bolsonaro. Vocês acreditam que eles estão tão desesperados que já estão dizendo até em recuo? É isso mesmo, gente. Parece que o ministro do STF pode realmente inocentar Bolsonaro. E mais, acabou de ser revelado um jornal dos Estados Unidos que realmente soltou uma verdadeira bomba contra o ministro Alexandre de Moraes e revelou o verdadeiro golpe. Para quem gostaria de saber quem que deu o golpe, vocês vão saber nesse vídeo. Já vou ficar dando muito resumo, tá, gente? Para esse vídeo não ficar muito longo. Só não esquece de curtir, compartilhar, comentar, deixar o seu like e se inscrever no canal. E já vamos começar com o vídeo que eu preparei para vocês. Para quem achou que estava tudo muito tranquilo entre os ministros do STF, eu posso te garantir que não. Segundo informações privilegiadas de uma jornalista diretamente dos Estados Unidos, olhem a verdade por trás do que está acontecendo nos bastidores do STF que ainda não te contaram. Com retaliações, com a extensão da Lei Magnitsky também a outros ministros. Acho que muita gente que nos acompanha também quer saber, o governo Trump prepara novas sanções? O que está na mesa em discussão? Por enquanto, de concreto, temos apenas sanções aplicadas ao ministro Alexandre de Moraes. Na semana passada também se falou em estender as sanções à mulher do Moraes, aos filhos, eventualmente a ministros como Gilmar Mendes, Luiz Roberto Barroso. O que se sabe que vem por aí nas próximas semanas, Ana, em relação a essa questão de possíveis novas retaliações? Paula, eu acho que a verdade é que ninguém sabe, porque Donald Trump, quando nós ligamos a TV nos Estados Unidos, a cada hora do dia, Donald Trump está na TV falando de um assunto diferente. Às vezes nós temos a sensação de que a entrevista que estamos vendo é um replay, é uma coisa do dia anterior ou da manhã. Não. É impressionante. Eu até escrevi na Oeste há mais ou menos 2 semanas. Os 6 meses de Donald Trump na Casa Branca é um rolo compressor. É uma velocidade e uma voracidade para resolver os problemas dos americanos e, principalmente, cumprir as promessas de campanha. Então, ele fica em cima da agenda de promessas de campanha o tempo todo. Esse assunto Brasil, Lei Magnitsky, Alexandre de Moraes, isso é uma coisa fora dessa agenda. É importante? É. Porque, como a gente sempre mostra aqui, Donald Trump, essa administração bebe muitíssimo na fonte da administração de Ronald Reagan, que enxerga o Brasil num tabuleiro maior de contenção a forças ideológicas que se opõem de uma maneira muito violenta ao que significa a América no mundo, a proteção dos pilares da civilização ocidental, a liberdade de expressão, a proteção dos direitos humanos. E nós sabemos que essas forças ideológicas, elas estão hoje muito bem estabelecidas no Brasil, não apenas estabelecidas, mas que elas são alimentadas por este governo anti-americano de Luiz Inácio Lula da Silva, que está na cama, a gente sabe aí, né, sentado no sofá com Hamas, Hezbollah, Irã, Nicarágua, Cuba. Então, Paula, é uma agenda que agora faz parte da agenda da administração Donald Trump pelo contexto histórico que é muito importante para os americanos.
Agora, eu acho que não dá para bater o martelo e dizer que o Donald Trump vai fazer isso ou vai fazer aquilo. As interlocuções e as conversas que eu escuto é que tudo está muito aberto quando o assunto é Brasil. Eles querem muitíssimo continuar trabalhando pela amizade com o Brasil, pelos laços diplomáticos, pelos laços econômicos, mas que eles não vão aturar o tempo todo essa alimentação dessas forças antagônicas ao que significa a América. O que eu sei, Paula, isso eu posso confirmar, é que a lista de sanções para revogação de vistos, essa lista não vai fechar tão cedo. Essa lista vai continuar aberta e mais sanções em relação a vistos, a entrada nos Estados Unidos, isso pode ocorrer a qualquer momento e o pior, sem que o destinatário saiba, né? Sem que o personagem, o nome saiba. Muitos vão ter que pagar para ver entrar nos Estados Unidos e dar de cara com a polícia e falar: o senhor vai ter que voltar. É isso, gente. E agora prestem atenção, parem tudo que vocês estão fazendo e vejam a verdade por trás do Foro de São Paulo, que vai chocar vocês. Gente, é estarrecedor. Mas antes, olhem isso. Gente, imparcialidade não existe mais. O Alexandre de Moraes já perdeu todo e qualquer pudor. Perdeu a vergonha de expor publicamente sua parcialidade. Vejam o que ele disse em uma palestra jurídica organizada pelo TCU. O Brasil, em 88, o Brasil, pela Assembleia Nacional Constituinte, o Brasil deu um basta a essa possibilidade de golpismo. O Brasil deu um basta a essa possibilidade de intromissão de forças armadas, sejam oficiais ou paraoficiais, na política brasileira. Pois é, assim como a Constituição no artigo 5º, inciso 37, deu um basta em juízes parciais, deu um basta em juízo ou tribunal de exceção, ou seja, juiz aplica a lei criada pelo povo, juiz respeita e aplica as leis e não cria suas próprias regras. E essa mesma Constituição diz no artigo 5º, inciso 53, que ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente, ou seja, pessoas sem prerrogativa de foro não podem ser processadas e julgadas no STF. Pessoas não podem ser processadas e julgadas por juiz parcial, por juiz que investigou o caso, que é a vítima do caso, que acusa o caso, que é interessado no caso. E é por isso que a lei infraconstitucional, o Código de Processo Penal, diz no artigo 254 que o juiz não poderá atuar no caso se ele for inimigo capital da parte. O juiz dar-se-á por suspeito, ou seja, não pode ser o juiz da causa. E se não o fizer, poderá ser recusado por qualquer das partes, se for amigo íntimo ou inimigo capital de qualquer das partes. É exatamente o que se tem nesse processo, onde Alexandre de Moraes fala o tempo todo contra golpismo, contra golpistas. O tempo todo ele, eivado de ódio contra os acusados, diz expressamente que a força do STF pesará sobre os golpistas. Aqueles que ele ainda nem julgou, mas já trata como condenados. Essa mesma Constituição de 88 veda, proíbe comportamentos como este. E agora, parem tudo que vocês estão fazendo e olhem isso. E entendam a semelhança com o nosso amado presidente Bolsonaro. Isso, com certeza, vai chocar você. Morre Miguel Uribe, senador e pré-candidato que sofreu atentado na Colômbia. Em 24 horas. Uma live. Onde eu explico para as pessoas o que eu estou desenhando aqui para o pessoal no programa, né?
que o PT não é um partido. O Dirceu não é um político. Temos o vídeo aí já do Dirceu lá no aniversário dele. Vocês vão entender por que o Hugo Mota está tomando essas decisões todas aí. Esse vídeo já rodou várias vezes, inclusive mostramos aqui a época, mas vale a pena. Dá o play aí, pode botar no mudo mesmo. Vocês vão entender quem é que manda em Brasília. Aí, ó, Hugo Mota sendo muito bem. José Guimarães ali, né? Isso. Que é irmão do José Genuíno e cujo assessor foi pego com dólar na cueca, né? Com Esse dinheiro mesmo. na maleta. Líder do governo na Câmara, rapaz. Exatamente. Jacques Wagner. No meio está o Benedito. maior assassino, né, que é o Dirceu. E por isso que ele consegue... deixa esse pause aí, né, para mostrar pro pessoal. Por isso que eles conseguem tanta coisa em Brasília. Porque o assassino que está no meio dessa foto, que é o José Dirceu, assassino, criminoso e terrorista, ele é quem manda em tudo. Então, o sorriso do Hugo Mota é um sorriso do não vou morrer. Não é um sorriso do estou aqui para te apoiar. Vamos continuar junto aqui no poder, porque assim eu consigo continuar fazendo as minhas maracutaias e não vou morrer. Essa é a imagem do Brasil hoje. Um grupo terrorista assassino, que é o PT. O PT é um grupo terrorista assassino, não é um partido político. O nome Partido dos Trabalhadores, ele só é uma tática para poder não continuar usando o nome de Partido Comunista. Foi uma reestruturação que o Partido Comunista fez na década de 80, usando o Lula e o Leonardo Boff. Para quem não sabe, quando o Dom Evaristo Arns levantou a mão do Lula e do Boff na igreja de São Damião, lá em São Paulo, ele levantou a mão deles e falou assim, isso aqui é a nova política brasileira. Levantou a mão de um frei e levantou a mão de um político do Partido Comunista que agora estava como um, aspas, sindicalista, que é o Lula. Então, o Lula não é um político. Ele é membro de uma organização criminosa, terrorista, que é o Foro de São Paulo. Ele não é só um membro, vou refazer aqui, porque eu estou equivocado ao dizer que ele é um membro. Ele é o líder, ele é o fundador, ele é o criador do Foro de São Paulo. Ele é o chefe. Ele é o chefe, né, do Foro de São Paulo. E o Dirceu reconhece isso, inclusive, em entrevistas dadas à TV Cultura, dizendo que quando ele foi para o hotel de Marbella, lá no Chile, com a Bachelet, para criar o Foro de São Paulo. Então, o Foro de São Paulo, que é a organização criminosa que comanda a América Latina, é hoje quem está no poder. Por isso que não dá para ficar tentando conversar com algumas pessoas que consideram Lula, Dirceu, PT, pessoas que vão deixar acontecer eleições no Brasil. É inadmissível. O erro do PT de deixar o Bolsonaro participar das eleições de 2018 porque eles não sabiam que o Bolsonaro seria capaz de ganhar, esse erro eles nunca mais vão deixar acontecer. Nunca mais. Por pouco, eles não tiveram de matar o Bolsonaro em 2022. Por pouco. É que bastou censurar a Jovem Pan, bastou censurar o Terça Livre, bastou censurar a Band, bastou censurar o SBT, bastou censurar vários jornalistas e colocar alguns, inclusive, com passaporte cancelado, como foi o caso do Fiuza e tantos outros. Bastaram essas ações e censurar todas as rádios também, né, no Brasil inteiro, que já foi o suficiente. Senão, do contrário, seria necessário matar. Assim é o Foro de São Paulo. Por isso mataram o Miguel Uribe. Quando não tem mais o que fazer, tem que matar. É assim que eles fazem. Se tem alguma outra tática a ser utilizada sem a necessidade do assassinato, eles vão evitar o assassinato para poder usar outros subterfúgios. Mas quando não tem mais nada para fazer, tem que dar tiro na cabeça do cara, como fizeram com o Miguel Uribe. Como estão fazendo com o Bolsonaro nesse exato momento. Olha quantas manifestações o Brasil está fazendo. Buzinaço, carreata, motociata, tratoraço que teve em São Paulo, né, graças ao Guilherme, lá em São Paulo. Então, assim, tudo está sendo feito com o Bolsonaro com tornozeleira eletrônica dentro de casa. Se eles perceberem que isso não vai adiantar o Bolsonaro, eles vão matar o Bolsonaro. Eles vão assassinar Jair Messias Bolsonaro. Sem essa consciência, não dá para ficar debatendo política no Brasil. E aí quando as pessoas me perguntam, mas o que pode solucionar? Ué, simples. Pelo menos de 20 a 30 milhões de pessoas, são 215 milhões de pessoas no Brasil. Eu não estou nem falando da metade. Mas sim um quinto. Pois é, né, gente? Se pelo menos um quinto entender quem é o Foro de São Paulo,
Quem é Lula da Silva, conforme disse Alan dos Santos, o povo iria acordar. Porque ainda tem muita gente achando que é só partido político. Bom, essas não são minhas palavras. As palavras de Alan dos Santos, vocês viram o que ele disse. É ou não é assustador? E agora, olhem esta notícia. Parem tudo que vocês estão fazendo. E vocês acreditam que já tem uma conversa saindo por trás dos bastidores do STF, de gabinetes de ministros, em relação ao julgamento de Bolsonaro? Gente, a situação está ficando complicada. Os Estados Unidos foi com tudo para cima de Moraes e realmente o STF não sabe nem o que fazer. Sabe aquele famoso barata voa? É isso que está acontecendo agora no STF. E olhem isso. E se eu te falar que a turminha do STF organizou uma estratégia para tentar atrasar as próximas sanções da Magnitsky em cima de ministros do STF? Eu tive esse palpite na semana passada, mas eu acabei decidindo nem gravar sobre isso, porque depois eu pensei, cara, mas é conspiracionismo demais, é nível chapéu de alumínio, sabe? Falei, vou deixar quieto e vamos ver o que acontece. Aí saiu uma matéria hoje na Folha de São Paulo, se é Folha de São Paulo, né? Saiu uma matéria hoje na Folha de São Paulo que me leva a crer que o palpite estava certo. Vamos lá. O Fux, um dos ministros que não tiveram seus vistos suspensos, ele está na primeira turma. Os outros dois ministros não estão, Cássio Nunes e André Mendonça, que também foram blindados nesse primeiro momento, não tiveram nenhuma sanção, visto cancelado nem nada. Só que o Fux é o único dessa turma, desse grupo de 3, que está na primeira turma, que é a turma que está julgando Bolsonaro. Quarta-feira, depois de amanhã, serão as alegações finais do Bolsonaro, da defesa, de todos os réus aí desse teatro do golpe. O que acontece? O próximo passo é a decisão. Depois das alegações finais, a próxima coisa a ser feita, tá? E aí pode levar 1 semana, 2 semanas, mas a próxima coisa a ser feita seria a decisão, que é onde eles já arquitetaram lá de condenar Bolsonaro e mandar ele para cadeia, beleza? Vamos analisar algumas coisas. Neste momento, Bolsonaro já está preso. Está preso dentro da sua casa, censurado, sem poder falar com ninguém. Não passou pela primeira turma. Alexandre de Moraes tomou essa decisão de ofício, ignorando o PGR, ignorando a primeira turma, como um bom ditador que ele é. Só que agora os ministros do STF estão cagando de medo. E eu não uso essa palavra, eu nunca usei essa palavra em um vídeo meu, eu vou repetir. Eles estão cagando de medo, mas ao mesmo tempo não querem demonstrar que estão com medo para não sofrer sanções. O que sobra? Já que o Fux é um cara que é visto já como alguém mais favorável ao lado do Bolsonaro, se o Fux pede vista e segura esse processo durante 3 meses, os outros ministros não seriam sancionados agora e o Alexandre de Moraes não sai como perdedor. Fica basicamente como se houvesse uma briga entre Moraes e Fux. O Moraes ainda fica como o cara que quer prender Bolsonaro e não cedeu às pressões dos Estados Unidos e da Magnitsky. E o Fux fica mais bonito na fita já porque ele não sofreu sanção nenhuma e não está na mira das sanções. Olha o que sai hoje na Folha de São Paulo. Fux pode empurrar julgamento de Bolsonaro para 2026. São fortes os sinais que o ministro Fux vai pedir vistas e basta uma pequena espichada para que se chegue a março do ano que vem. São fortes os sinais. Eu não vi sinal nenhum. Fico bem claro aqui. Eu não vi sinal nenhum disso. Mas a imprensa já está soltando, olha, Fux vai pedir vista. Pedir vista é atrasar 3 meses. Dar para o STF 6 meses, sei lá, de mobilizar suas contas, de tirar o dinheiro do lugar, de arrumar um jeito na hora que a Magnitsky vier eles ficarem mais de boa, ou até mesmo de tentar fazer uma negociação. Eles conseguem dar uma respirada. Então, na verdade, quem está fazendo uma jogada é o STF para ver se os Estados Unidos pede vista da Magnitsky deles. Olha a matéria. Cara, isso aqui é improvável que o julgamento de Bolsonaro termine em setembro e é possível que ele entre pelos primeiros meses de 2026.
Admita-se que em setembro ele entra na reta final. São fortes os sinais de que o ministro Luiz Fux vai pedir vistas. Pelo regimento do tribunal, o ministro tem 90 dias para devolver o processo. Por hipótese, passam-se assim os meses de outubro, novembro e dezembro. Começa o recesso e o tribunal só retorna às suas atividades em fevereiro. Basta uma pequena espichada para que se chegue a março de 2026. Essa demora haverá de acavalar o julgamento do ex-presidente com a apreciação dos recursos relacionados à sua inelegibilidade pelo Tribunal Superior Eleitoral, com uma nova composição. 2026 virá com fortes emoções. E aqui está Luiz Fux. Meus amigos, há sim uma gigantesca possibilidade do Fux ser usado pela primeira turma para que eles possam respirar, não sofrer a magnística agora, e a culpa recairá toda sobre o Fux. Fux não será odiado no Brasil, na verdade ele vai se transformar num herói, joga o processo mais 3 meses, joga para março do ano que vem, gente. Março, então vamos lá, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, são 7 meses que joga para frente no ano de eleição. A pressão foi tanta e o STF finalmente encontrou uma maneira de acalmar os ânimos sem parecer que eles estão recuando. É simples, joga nas costas do Fux. Em Fux, they trust. Fique esperto, que eu tenho quase certeza que isso vai acontecer. Um abraço. Mas não é só isso não. Segundo esta matéria, gente, aliado de Trump acabou de mandar um recado assustador. Sabe aquele recado, tipo que a gente fala assim? Um pingo é uma letra? É isso, gente. Olhem isso. Ou para bom entendedor, meia palavra basta? Vocês vão entender agora, através desse vídeo. A gente abre essa edição do Agora CNN com mais uma provocação do entorno do presidente Donald Trump ao Brasil. O conselheiro de Trump, Jason Miller, usou as redes sociais para mandar um recado ao STF. Disse que não vai parar ou desistir até que o ex-presidente Jair Bolsonaro seja solto. A declaração de Miller foi publicada no X em resposta a um internauta que disse que o impeachment do ministro Alexandre de Moraes seria mais importante. Jair Bolsonaro está em prisão domiciliar desde a última segunda-feira. Alexandre de Moraes justificou sua decisão sob a alegação de que o ex-presidente havia praticado reiterado descumprimento das medidas cautelares que também foram impostas pelo ministro. Vamos lembrar, Alexandre de Moraes já recebeu a sanção do governo americano pela Lei Magnitsky e teve vistos dele e de sua família revogados para a entrada nos Estados Unidos. A gente já começa a receber. Bom, gente, mas não é só isso não. Olhem o que disse esse jornal americano, que segundo informações, gente, é um jornal mais voltado ao viés de esquerda. Ele simplesmente revelou quem deu o golpe. Prestem atenção nesta matéria. Aspas, Brasil vive golpe de Estado do STF liderado por Moraes, diz Wall Street Journal. Um artigo de opinião publicado no jornal americano The Wall Street Journal, neste domingo, dia 10, que está entre os mais populares do periódico, afirmou que o Supremo Tribunal Federal e o ministro Alexandre de Moraes promovem neste momento um golpe de Estado contra a democracia do Brasil. Assinado pela colunista Mary Anastácia Guedes, o texto faz críticas contundentes a Moraes, citando que o ministro tem censurado opositores, ordenado prisões e conduzido inquéritos secretos sem qualquer controle institucional. O artigo compara a situação brasileira às estratégias de ditadores do século XIX, que segundo o texto não tomam o poder por golpes militares, mas copiam Hugo Chávez, consolidando o controle sobre instituições democráticas enquanto estão populares, para depois prender adversários ou forçá-los ao exílio. Fecham aspas. Para o Wall Street Journal, o caminho para uma ditadura no Brasil começou em 2019, quando o STF alegou ser alvo de ameaças e abriu o chamado, aspas, inquérito das fake news, no qual atuou como acusador, investigador e juiz. Moraes foi escolhido sem sorteio, passou a vigiar redes sociais, criminalizar opiniões e prender preventivamente críticos do tribunal.
Fecham aspas, afirma o artigo. A atuação do ministro à frente do Tribunal Superior Eleitoral, TSE, durante as eleições presidenciais de 2022 também foi criticada. Aspas, o tribunal se tornou notavelmente mais político, monitorando o discurso de partidos, candidatos e cidadãos, e censurando aqueles com quem discordava, fecham aspas. O artigo também questionou a condução das investigações sobre os atos do 8 de janeiro. Aspas, cerca de 1.500 suspeitos foram presos, alguns mantidos até 1 ano aguardando o julgamento, recebendo sentenças severas por transgressões menores, diz o artigo. Acrescentando que enquanto a violência da esquerda é tratada como compreensão, opositores do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva enfrentam mão de ferro, fecham aspas. Como vocês podem ver, a crítica tá grande. Aliado de Trump mandou aquele recado deixando claro que não vai parar enquanto não soltarem Bolsonaro. Mas vocês viram o que disse Alan dos Santos? É ou não é assustador? E agora olhem esta notícia. Avião de deputado cai nos Lençóis Maranhenses e deixa 2 mortos. Vítimas foram identificadas como Manuel Vitor Brito, que pilotava a aeronave, e a médica veterinária Bruna Emanuele. Um avião de pequeno porte que pertence ao deputado estadual Francisco Najib Buzar de Oliveira, do PSB, caiu nesse sábado nos Lençóis Maranhenses, na cidade de Santa Amaro do Maranhão. Segundo informações de bombeiros, as únicas 2 pessoas que estavam no avião morreram no acidente. As vítimas foram identificadas como Manuel Vitor Brito, que pilotava a aeronave, e a médica veterinária Bruna Emanuele, de 23 anos. Nas redes sociais, o deputado lamentou a morte de Manuel. Aspas, Manuel, um jovem trabalhador, sempre gostou de emoções, tudo que topava fazer saía bem feito, Deus quis assim, que seu destino fosse ficar eternamente nos Lençóis Maranhenses, lugar que você tanto gostava, sem acreditar, fecham aspas, escreveu o deputado. As causas do acidente ainda não foram confirmadas. A CNN entrou em contato com a Polícia Militar do Maranhão e aguarda retorno. Nossa solidariedade a esses 2 jovens. Bom, gente, eu vou ficando por aqui para esse vídeo não ficar muito longo, tá?